dando continuidade aqui no nosso Podlex, podcast jurídico sem juridiquês, hoje aqui na OAB de Contagem, prestigiando um grande evento que é o Congresso do Direito das Famílias e Sucessões. Estou aqui com o doutor Everson Brugnara e a doutora Bruna Borges, que vão falar um pouquinho sobre a inteligência artificial e a implicação da inteligência artificial na nossa advocacia. Podemos começar? Claro. Por favor, doutor. É super interessante, inclusive no Congresso de Direito, Família e Sucessões, a gente debater um tema tão atual e um tema que nós não temos como fugir. É impossível nos dias de hoje existir um advogado tecnofóbico. Inclusive, isso foi uma das falas do Bruno Zampieri muito bem colocada, porque quando nós falamos de inteligência artificial, nós temos que lembrar que ela é uma ferramenta. E toda ferramenta bem utilizada, ela otimiza tempo e faz com que o serviço se possibilite ser um serviço muito melhor. Mas devemos lembrar que a chave de fenda nunca substitui a figura do mecânico. Por quê? Porque o mecânico que vai saber se ele vai usar uma chave de fenda, a chave Phillips, a chave Torque. Então é interessante que nós, inclusive da advocacia, uma ciência tão tradicional, a gente possa pensar que a gente deve estar sempre na reticência, assim, não no ponto final. Não podemos estagnar. É muito normal que nós, enquanto advogados, a gente pense que eu já faço isso há muito tempo, por que eu vou mudar? A sociedade tem mudado cada vez mais rápido. E aí pode acontecer agora aquela máxima de que quem não se adapta perece. Não é o mais forte que prevalece, mas sim aquele que tem uma adaptação melhor. E hoje, em se falando de direitos, de direito digital, hoje, falando com relação a bens digitais, inclusive o livro do professor Bruno Zampieri é muito bacana quando ele traz essa ideia de que hoje a gente tem bens intangíveis que têm valor econômico e podem estar ligados de forma na sucessão ou também vendas e alienações e afins. É importante pensar que hoje tudo dentro da ideia de bens digitais é possível que a gente traga algo aqui para pensar. Direito de família, ele é um direito muito peculiar. Sucessões pegam um momento muito também peculiar na vida das pessoas. É difícil uma perda. As relações familiares, elas são ligadas por um vínculo afetivo. Mas quando tem uma ruptura ou tem um óbito, a grande discussão que passa no direito de família é patrimonial. E hoje, falar de bens digitais, eu gostaria até de brincar, ontem meus sobrinhos estavam lá em casa jogando no PlayStation 5, e aí um sobrinho meu falou assim, tiver velho, me passa a senha da sua conta, porque você tem muitos jogos na sua conta. Significa dizer que aquilo é um patrimônio que inclusive nós temos que debater. E hoje, essa ferramenta que é a inteligência artificial, que ela ganha uma popularidade, não é uma ferramenta nova, é uma ferramenta que ganha uma popularidade. Como acontece com o advento da internet, ela começa em um nicho, depois ela passa por uma web 2.0, até a gente chegar na era das redes sociais, e agora a gente entra na era da inteligência artificial, ela passa a trazer para o profissional, de uma maneira muito interessante, de que aquilo vai ser o que no passado foi para o advogado que saiu de uma pesquisa jurisprudencial na revista dos tribunais, que era feito dentro dos próprios tribunais, em livros que pareciam livros da Barça, para poder utilizar a internet, para depois o advogado ele parar de usar a folha ou no mimeógrafo, ou até a folha de carbono numa máquina de escrever, para otimizar suas cópias. O scanner substitui o xerox, e hoje a inteligência artificial ela passa a ser um segundo cérebro. E a gente tem que lembrar que o segundo cérebro não substitui nunca o primeiro. Então, para mim não ficar monopolizando aqui, eu vou devolver a palavra, né? Até que se a doutora Bruna quiser falar alguma coisa, ela possa falar. Vamos lá, por favor. Gente, primeiramente é uma honra estar participando de um congresso tão bem organizado pela comissão e ser mediadora do primeiro painel, que é sobre a inteligência artificial, direito ao esquecimento e a perpetuação da imagem pós-mortem, né? Do direito sucessório. A doutora Cíntia Burrilli e o doutor Bruno Zampieri fizeram explanações excelentes, que ficaríamos horas ouvindo eles. E assim,
A inteligência artificial é um problema e uma facilidade, não tem como fugir disso. Ela facilita a nossa vida, como o Dr. Everson falou, é um segundo cérebro, que acaba dando dor de cabeça, como todo cérebro também, às vezes. Então, assim, a gente precisa conviver com ela, não tem como fugir disso. Como o Dr. Bruno Zampier falou na palestra dele, temos riscos, assim como corremos com qualquer coisa na nossa vida, e temos facilidades. Então, a gente poderia focar nas facilidades, né? Os riscos sempre vão existir, e quando existir, o direito está aí para tutelar, né? Não tem como a gente fugir dos problemas que virão. Em relação ao direito ao esquecimento, que é apagar os dados, né? Isso seria herança. Quem que comandaria isso? No nosso congresso foi falado sobre como que a gente conseguiria um dano moral da pessoa que já faleceu, e essa moral seria da família. A pessoa que faleceu, ela deixou autorizado o uso daquela imagem, não deixou. Quem fez é um terceiro que não pediu autorização, então como que a gente resolve isso? São questões que são muito polêmicas e o que o judiciário vai se deparar com isso, já está se deparando, né? Na palestra foi citado o caso da propaganda da Elis Regina. Temos também outras inteligências artificiais sendo usadas, inclusive com pessoas que faleceram, como a Isabela Nardoni, em casos bem problemáticos, e usando a imagem da criança, relatando como foi a morte, sendo que era uma especulação, né? O direito resolveu lá daquele modo, através de perícia, mas ainda assim não estavam lá, e estão colocando a imagem da criança falecida, justificando. Então, assim, é uma problemática, a inteligência artificial está aí, não temos como fugir, mas é um tema muito interessante, precisamos enfrentá-los. Uma coisa muito interessante, só para não perder o fio da meada, duas coisas interessantes, porque quando a Bruna cita o direito ao esquecimento, nós temos que lembrar que recentemente, em 2021, quando é decidido por repercussão geral o caso da Ada Cury, é muito importante, eu dou um deixo de sugestão aqui, 3 votos que são interessantes para a gente fazer a leitura. O primeiro, da ministra Carmen Lúcia, que é muito bacana, a forma pela qual ela diz que não podemos apagar coisas verídicas do passado, mas temos que preservar a dignidade da pessoa humana no momento de fazer a vinculação. O voto do Gilmar Mendes também é um voto que a gente precisa também fazer uma leitura um tanto quanto interessante, e do Lewandowski, que são os votos que foram feitos, eles se destacam, eles trazem essa peculiaridade. E aí uma coisa interessante, quando a gente vai trazer essa discussão, né, que nós estamos aqui no lançamento do nosso 4º livro da comissão, inclusive, salvo engano, no 2º livro, há um artigo aí, fica a dica para comprarem os livros, tem um artigo falando sobre o lastro sucessório de bens digitais, como é feita a verificação, como é feito esse lastro sucessório. E uma coisa um tanto quanto interessante, também dito aqui pela Bruna, é que hoje, nessa ideia de várias verdades jogadas na era da informação, sem que a gente haja uma curadoria, é necessário, inclusive, que nós, enquanto profissionais, tenhamos uma atenção detida, porque cada vez mais será difícil produzir uma prova técnica se a gente não tiver auxílio de perícias especializadas em provas digitais. É isso que eu gostaria de até fazer essa intervenção, que na hora da palestra do Dr. Bruno, você fez uma intervenção muito pertinente, né? Para nós que somos advogados, normalmente nós trabalhamos com as provas que os clientes nos trazem. E hoje o judiciário tem entendido que não são qualquer prova que vão ter validade naquele momento processual, né? A cliente me manda um print, eu pego ele, transformo em PDF, coloco lá no processo para me ajudar como prova. Eu gostaria que o doutor falasse sobre isso e sobre essas ferramentas, principalmente para os clientes que nos assistem, para as pessoas leigas e para os colegas advogados também se atentarem a essas novidades. Eu gosto, quando eu estou explicando, seja para meus alunos, seja para um dos meus clientes, que a prova está para o processo igual os ingredientes estão para uma receita. Não é que o print de uma conversa de WhatsApp não pode ser juntado, mas se juntado e a outra parte contestar, ele é um ingrediente, uma prova que vai estar ali maculada, falha, inclusive demonstrando que a gente tem que lembrar que o sistema de provas no nosso processo civil brasileiro, no nosso processo no todo, é um sistema preclusivo. Nós sabemos que nas provas documentais nós temos os momentos de apresentar a queda inicial e a contestação, claro, salvo o documento novo. Nós temos que lembrar que as provas periciais elas antecedem
aqui a audiência de instrução de julgamento. E na audiência de instrução de julgamento, a gente busca trazer as provas orais, onde que é o tipo de testemunho e depoimentos das partes, onde a gente busca uma confissão. Quando a gente tem o cuidado de buscar, seja no setor privado, ou seja até mesmo dentro de cartórios, através de atas notoriais, outras coisas mais, essa ideia da prova, a gente vai estar fazendo os nossos, abre aspas, ingredientes desse alimento que é o processo, nessa analogia, possa ter agora uma coisa mais robusta. E aí uma coisa interessante, porque se a gente entende qual que é o ônus probatório dentro do processo, a gente entende a necessidade de nos resguardarmos. E isso é interessante, até porque quando a gente fala com o cliente que essas provas têm um certo custo, a gente começa talvez a repensar a possibilidade de acesso à justiça. Porque muitas vezes a gente fala da gratuidade de justiça para que as pessoas possam acessar a justiça, mas elas não têm possibilidade de produzir provas de qualidade, porque ela tem um custo e muitas vezes elevado, a gente acaba dando acesso, mas não dando possibilidade para que a pessoa tenha um ganho potencial e assim, seja no seu direito de ação, seja no seu contraditório efetivo, de maneira substancial, ele não terá como influenciar na decisão final do juiz. Perfeito, maravilhoso. E voltando agora para você, para a doutora, quando a doutora fala que a gente precisa resguardar, né, as informações, principalmente num assunto tão delicado que não é falado, hoje a maioria das pessoas tem um certo dedo, né, para tratar sobre a morte. Caso a pessoa queira resguardar o seu patrimônio ali digital, a doutora poderia falar um pouco para a gente como é que ela faz, quais são os passos para que isso possa acontecer? Sim, então, na nossa palestra também foi tratado sobre o planejamento sucessório. Inclusive, foi falado que a gente puxa tanta coisa dos norte-americanos que poderíamos puxar isso também. Porque lá eles se preocupam muito mais com o pós-morte, né? Em deixar um testamento, o que vão fazer com aquela imagem, com os bens que deixaram. E aí aqui a gente tem esse receio de falar sobre a morte, esse medo de falar, vou atrair. E aí eu recomendo, né, com o serviço do direito sucessório, o planejamento, que seja através de um testamento, seja através de um codicilo, seja procurar um advogado especializado mesmo, para que a gente consiga deixar a vontade já perpetuada. E também fica difícil, porque mesmo com a vontade perpetuada, os limites dela têm que ser tratados com os herdeiros. Então, sempre procurar um advogado especializado para a gente tratar no judiciário. E só vou fazer um adendo na fala do Dr. Everson aqui, que falou sobre as provas, sobre os clientes vulneráveis, né, como é dificultado essa questão, e também sobre a informação de como trazer essas provas no processo. Muitas vezes o pessoal fala assim, eu não vou montar esse print agora não, porque ele é muito pessoal. Depois eu mando, porque ele vai dar uma reviravolta no caso, eu vou vencer logo depois. E não, a gente tem momentos da prova, se não for mandado no início, né, se for uma petição inicial, ou no momento da contestação, ele não pode ser usado depois. Então, mas eu posso fazer agora, eu levo no cartório, eu faço tudo. Esse print é verdadeiro, só que ele não vale nada se for juntado em momento inoportuno. Então, eu percebi isso na fala do Dr. Everson, gostaria de fazer esse adendo, porque acontece muito na nossa advocacia. O pessoal vicia em novela, né, que fala assim, não, vou dar essa reviravolta depois, e acaba prejudicando o advogado que fala assim, não, por que você não me apresentou isso antes? Não, perfeitas considerações. Estamos partindo para o final. Gostaria que vocês fizessem as considerações para deixar aí o recado para as pessoas que nos assistem nesse evento grande que a Comissão do Direito das Famílias está promovendo hoje. Por favor. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a Comissão de Direitos e Famílias na pessoa da presidenta Gabriela Andréa, que é uma pessoa que a gente sabe que é ímpar, né? Inclusive, foi até ventilado, né, em uma das palestras que os eventos da OAB Contagem ganham uma projeção nacional depois que a Gabriela está à frente. Isso é muito legal. E até discussões sensíveis que a gente não trazia aqui. Tá? Gostaria também de parabenizar o Podlex por democratizar a informação, seja nas redes sociais, seja no seu próprio domínio, porque é muito importante que as pessoas tenham esse acesso. Mas agora uma coisa um tanto quanto importante, aí eu queria deixar um recado não só para os advogados, os futuros advogados, estudantes talvez que estejam assistindo, ou mesmo para uma pessoa leiga que tem interesse, pensem que a tecnologia, desde quando a gente inventa
o arado, desde quando a gente inventa a vassoura, tudo que facilita o trabalho do ser humano, ele tem que ser usado de maneira correta. O Google não é uma maneira somente de pesquisar. A inteligência artificial não vai fazer o seu serviço. Então, até para mexer com a ferramenta, se você mexe errado, você vai ter prejuízo. Então, tenham cuidado. Uma coisa que a Bruna disse que é uma coisa um tanto quanto interessante, nós, enquanto sociedade brasileira, não temos a cultura do planejamento. A maioria das pessoas não planejam filho, a maioria das pessoas não planejam quando vão dentro de um contrato, né, social de uma empresa, ou mesmo de estatuto, dependendo se é cotas ou regulações. Eles não pensam em várias repercussões que podem ter. O brasileiro, não é a crítica ao brasileiro, porque eu amo o Brasil, inclusive eu não tenho esse sentimento de, que Nelson Rodrigues chama de vira-lata, mas a gente tem que pensar nesse conceito de que se a gente planeja, a gente consegue antecipar. E o brasileiro não tem o hábito de planejar, o brasileiro vive no freestyle. E aí ficar no freestyle não dá certo. Então agradeço pelo convite, por participar aqui, ainda mais comentando palestra brilhante que a gente teve a satisfação de assistir, no qual a querida Bruna estava lá fazendo as mediações também de forma brilhante. Muito obrigado. Perfeito, por favor. Bom, eu reforço, né? Eu acompanho o relator aqui. Agradeço o momento de fala. Convido a todos a participar do congresso, que tem mais painéis incríveis. Também parabenizo a doutora Gabriela, né? Que sempre proporciona esses eventos fantásticos para a comissão, proporciona, inclusive, a gente poder participar, né? Então, agradecendo a mediação desse painel, que foi fantástico, a gente sempre aprende mais, a gente vem com expectativa e ela é superada 30 mil vezes, então, assim, é realmente incrível participar. Agradeço ao Podilex por um momento de fala, e é isso. E deixo como reflexão esse planejamento sucessório e também o cuidado aos advogados. A gente está aqui incentivando o uso ao direito à inteligência artificial, né? ChatGPT, entre outras. Mas temos que lembrar também que temos aí uma lei geral de proteção de dados. Não coloquem lá as manifestações com o nome de clientes, com dados de clientes, porque essas ferramentas sempre retêm os dados. Então, você aceita lá nos termos de uso que ninguém lê, aceitam lá que eles utilizem isso, então pode acabar prejudicando futuramente. Muito bom. Muito obrigada aos nobres colegas que trouxeram informações importantíssimas e precisas, né? Quero convidar vocês para continuar nos acompanhando. Mais uma parceria da OAB Contagem, juntamente com o Podilex.